Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Carlos Nascimento, que é nosso colunista da coluna Carreiras e Lideranças do Manhã CBN, mas hoje vem aqui estrear conosco num bate-papo um pouco diferente no Giro CBN. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Boa tarde a vocês, um grande abraço aos nossos ouvintes. O Carlos Nascimento vai falar hoje sobre como criar filhos mais inteligentes. É sempre bom alertar o nosso ouvinte que a abordagem que nós vamos fazer aqui é sobre a ótica da neurociência comportamental. Então, não estamos entrando na esfera da psicologia, né? É uma esfera mais comportamental que a neurociência nos propicia. Primeiro, entender, William, o que é inteligência, né? A inteligência é um processo cognitivo que é utilizado pelo ser humano para absorver informações. Então, aquela coisa da soma, da leitura, do conhecimento, é que vai exercitando a nossa inteligência ao longo da nossa vida. Na criança, nós precisamos necessariamente ter um cuidado maior, nos atentarmos um pouco mais, porque é justamente nessa fase inicial do ser humano onde o processo cognitivo da inteligência ele vai se moldando. Então, há uma plasticidade neural muito mais aguçada no início da vida, justamente na idade da criança. Até então, nós trabalhávamos com essa conceituação de inteligência. Mais recentemente, com o avanço da neurociência, nós percebemos que para você ter uma pessoa inteligente, além de você, evidentemente, trabalhar essa área, essa plasticidade neural do conhecimento, da absorção da informação, há de se atrelar uma outra compreensão e uma outra visão, que é a inteligência emocional. Então, o desenvolvimento dessa criança, já numa fase mais tarde, numa fase adulta, ela vai ser muito dessa percepção, dessa compreensão e do exercício, vamos dizer assim, dessas duas inteligências, da inteligência formal e também da inteligência emocional. Tem a ver com disciplina, no sentido de regularidade de afazeres, de disciplina mesmo no sentido de organização, vamos dizer assim? Não, sim, passa também por esse conceito da disciplina, né? Mas passa, sobretudo, para ter um filho inteligente. Então, primeiro, entender que nós estamos falando da inteligência formal e também da inteligência emocional. Segundo, é todo o envolvimento dessa criança. A disciplina seria uma variante, um elemento a mais num conjunto da sociabilidade que essa criança tem, tanto na escola, na família e também na comunidade. Mas passa, sim, inclusive, pela disciplina, pela regra. A criança, inicialmente, ela tem uma necessidade premente de rotina, até justamente para criar essa disciplina. Essa rotina, ao longo da sua vida, ela precisa ser melhor redirecionada para que ela não atinja um patamar de tornar mais enrijecido o nosso processo cognitivo, né? A rotina hoje nos cria um processo de desgaste bastante grande. Já na criança, não. É importante que a criança tenha, sim, essa rotina inicial. A criança tem muita facilidade para aprender, não é, Nascimento? A criança, ela assimila as coisas com facilidade e também tem uma curiosidade gigantesca. Tem aquela fase que a criança pergunta, logo nos primeiros aninhos de vida, 2, 3 anos, o que é isso? O que é isso? Quer saber de tudo, né? Por quê, né? Então, se a gente, de repente, passar informações que serão importantes para a vida dessa criança no futuro, acho que desde pequeno, não ocupar essa criança só com informações que são inúteis, ou até mesmo colocando um tablet, um telefone celular na mão dessa criança para que ela passe o tempo, e muitas vezes ela não vai aprender, ela só vai se distrair com isso, né? Isso que você está dizendo é extremamente importante para a nossa reflexão. Porque nós somos, na verdade, César, sempre um subproduto do meio. E a criança, assim como todo o cérebro humano, ele se desenvolve por espelhamento. Então você vai perceber que ao longo da sua vida, você foi se espelhando em várias pessoas. E nós sempre temos uma pessoa ao qual nós criamos, que nós chamamos em neurociência, de ancoragem neurológica. Que é aquela pessoa que por um motivo ou outro você acaba ancorando a sua visão, a sua personalidade, a sua moldagem, essa plasticidade neural, ela vai sendo absorvida mais por uma referência maior. Essa pessoa, muitas vezes, pode ser os pais, um dos pais, pode ser um parente, pode ser um amigo próximo, ou seja, uma pessoa que tenha contato sistemático com essa criança. Inclusive, por exemplo, os professores. Haja vista que a criança passa um longo tempo também com os professores. Então, por ser justamente esse desenvolvimento à luz do espelhamento neurológico, sim, essa preocupação que você está colocando, ela é central também. O Nascimento, a inteligência
vem da família, dos meus pais, dos meus avós? Tem uma parcela que vem de lá? A interpretação que a neurociência faz é que uma pequena parcela da nossa inteligência, ela é sim desse processo familiar, histórico e tudo mais. Mas tem uma questão central que há de nós entendermos, é que a inteligência, ela é um pressuposto da humanidade. Ela é uma variante de todo o cérebro humano. Há uma cultura, né, de nós acharmos que determinado segmento da sociedade, que os asiáticos, por exemplo, têm um conjunto cognitivo mais aguçado, mais apurado e são mais inteligentes. Na verdade, o que nós temos é um desenvolvimento de determinadas populações dentro de um processo cultural, esse sim, mais atrelado, mais alinhado ao desenvolvimento estratégico dessa criança. Mas a inteligência é um pressuposto de todo ser humano, não é um dom, por exemplo. Fazer um comparativo, né, com um exercício físico. Se a gente malha determinado músculo, ele vai se modificar, vai crescer. Acho que a inteligência talvez tenha alguma semelhança. Quanto mais a gente tenta absorver, quanto mais a gente exercitar o cérebro, mais completo e mais repleto de informações ele fica, né? É o exercício dessa plasticidade neural. É exatamente essa a similaridade. Quanto mais você usar o cérebro, mais e melhor você vai desenvolver o seu cérebro. Então, entre aspas, mais inteligente você seria. Ou mais desenvolvido estrategicamente você seria. Em que momento a gente tem que começar a trabalhar a inteligência dos nossos filhos? Nós costumamos dizer que a inteligência ela vai sendo moldada desde a 30ª semana. Ou seja, desde a barriga da mãe. Com 30 semanas, o bebê ainda está na barriga da mãe, mas já há ali uma transacionalidade com o mundo externo e também com o mundo interno da própria mãe. Então, como há já essa transacionalidade, a afetividade, a emotividade, o amor decorrente dessa relação já vai interferir nessa moldagem da inteligência, tanto da inteligência formal, como, sobretudo, da inteligência emocional dessa criança. Então, aquela brincadeira que a gente costuma fazer, né, com as mães, né, passando a mão na barriguinha da mãe, o papai te ama, vem logo, estamos aqui te aguardando. Pode fazer que o bebê vai entender. E o contrário também. Se a mãe é muito nervosa, grita, briga o tempo inteiro. Sem dúvida, o contrário também, é verdade. Se a mãe está num ambiente hostil, se esse feto, se essa criança em desenvolvimento ainda no útero da mãe, está num ambiente hostil, seja no ambiente externo ou mesmo no ambiente conflitivo com a própria mãe, isso também, evidentemente, vai interferir, sim, nessa qualidade do desenvolvimento da plasticidade neural. E tem quem atue no trabalho de desenvolver a inteligência das crianças? Sim, é o que nós mais temos feito, replicando e formando pessoas, tanto na área da psicologia, contribuindo com essas reflexões. Os professores, hoje nós temos uma atuação muito forte com o professorado, pelo efeito multiplicador que esse profissional tem junto às nossas crianças, e diria que hoje é um dos grandes desafios que o Brasil tem, enquanto política pública, enquanto política de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes, enquanto nação. Esse é um dos grandes desafios, contribuir para que verdadeiramente as nossas crianças possam ter uma associação de se desenvolver estrategicamente, tanto do ponto de vista da sua intelectualidade, quanto também do ponto de vista da sua inteligência emocional. E o quanto que os pais têm de responsabilidade no resultado, lá na frente? Eu penso que é um conjunto de responsabilidades, sobretudo da família. Mas há de se dizer também que os nossos pais não foram educados para ter essa concepção da inteligência emocional. Então, muitas vezes, nós cobramos dos nossos filhos um processo fruto da inteligência, que eles possam se desenvolver, passar numa faculdade, e nós exigimos muito dos nossos jovens, exigimos das nossas crianças, mas sequer sabemos os processos educacionais mais afetos à sua inteligência emocional. A gente tem conversado muito com os pais nesse sentido. Você muitas vezes educa o seu filho, procura evidentemente educar da melhor forma possível, mas você sequer conhece qual é o canal de absorção de informações que esse filho tem. Todos nós, seres humanos, temos 5 canais de absorção de informação, que é o canal visual, o canal auditivo, o canal sinestésico. São 3 canais, melhor dizendo.
E muitas vezes você está falando com o seu filho, tentando bem educar o seu filho, falando, e ele é muito mais sinestésico do que auditivo. Ou muitas vezes você está num processo educacional equivocado, fechado. Você não está falando verdadeiramente com o melhor canal de absorção dele. Eu ia falar isso, acho que nunca, vou falar igual o Lula, nunca antes na história desse país, ou na história da humanidade, o conflito de gerações foi tão grande, né? Sim, exatamente. Quer dizer, o pai está completamente desatualizado do que o mundo que o filho já cresce se envolve. Mesmo aquele pai mais engajado, Sim, mesmo com 5 anos a criança já está dando um baile, né? E é comum que isso aconteça, né? Porque as mudanças hoje, elas ocorrem como sempre ocorreram na humanidade. Sempre nós tivemos inovações, mudanças. Mas hoje nós vivemos um processo de mudança muito rápido. As coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? E geralmente, os pais dessa geração, eles realmente não conseguem acompanhar todo esse processo, essa velocidade de mudanças cognitiva que as crianças têm. E aí realmente acaba tendo os confrontos, né? Nós temos hoje um processo conflituoso muito grande entre gerações, tanto no âmbito da família, como no âmbito das escolas, como no âmbito das empresas. E o nosso trabalho, com o auxílio de vocês na imprensa, é justamente replicar esses debates para que a gente possa repensar as nossas formas de interagir, inclusive com as nossas crianças.